Fala galera, tudo bem com vocês? Coach Fábio Passos, eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente estar aqui para mais uma aula e hoje eu quero estar falando sobre uma questão extremamente importante. Na parte A, nós vamos estar falando então sobre higiene, insônia e higiene do sono. Como é importante na nossa gestão da nossa emoção, nesse processo dentro do Instituto Nine Coach do Brasil, para que você possa ter uma vida emocional abundante, aonde você tenha o cuidado com as suas emoções, aonde você possa gerir as suas emoções com grande ênfase. Diante disso, uma delas é você ter um processo de ter uma higiene do sono e você poder diminuir a insônia. Ou seja, o que te eleva, por exemplo, a você ter insônia e você não ter uma boa prática da higiene do sono. Então, eu tive algumas anotações aqui e eu quero estar agora repartindo com você. Então, pegue o seu papel e a sua caneta e vamos agora crescendo abundantemente para a nossa visão de futuro, que é uma vida emocional abundante. Vamos lá? Bom, a primeira dos 8 itens que a gente está falando aqui é muito normal nos dias de hoje a gente ter um processo, por exemplo, de alto índice de cafeína a partir, por exemplo, das 4 horas da tarde. Bom, na higiene do sono é muito importante você entender que, então, ou seja, nós precisamos entender que a cafeína ela vai trazer um bloqueador, ela vai bloquear tudo aquilo que nos eleva, por exemplo, com a serotonina, que vai nos trazer, por exemplo, uma grande qualidade de sono, diminuindo a nossa irritabilidade, melhorando o nosso humor e fazendo com que tenhamos também um ótimo sono, ok? Então, ou seja, cafeína a partir das 4 horas, procure evitar ao máximo. Então, beba até as 4 horas da tarde. Um exemplo, o café. Tem muita gente que tem costume de tomar café meia-noite. Tem gente que tem costume de tomar café 10 horas da noite. Ou o chimarrão aqui no Rio Grande do Sul. Né? É muito importante você ter o cuidado, por exemplo, também como algumas marcas de energético. Então é importante você ter a gestão da sua emoção. Se o seu cérebro, por exemplo, ele estivesse ligado, né, 24 horas, automaticamente você teria um cuidado. Mas o que eu quero dizer para você, sim, o seu cérebro se mantém trabalhando 24 horas. Você deixaria, por exemplo, o seu carro ligado 24 horas? Você deixaria a máquina de lavar por 24 horas? Você deixaria o chuveiro ligado por 24 horas na sua casa? A tendência é que você diga que não. Então, o cuidado com a gestão da emoção do nosso cérebro é extremamente importante. Então, diminua a cafeína a partir das 4 horas da noite, ok? Número 2, então, vamos falar um pouquinho sobre a bebida alcoólica, né? Toda bebida alcoólica, ela vai gerar no primeiro momento, inclusive, uma facilidade para que você tenha um sono a mais, porque conforme a quantidade que você ingeriu, você vai buscar ainda ter um sono, né? Ou seja, você vai capotar mais rápido. No entanto, a partir do momento em que passa em torno de 2 horas, você vai começar a ter desconforto em relação a isso, devido ao álcool que está no seu organismo. Então é muito importante você entender que a qualidade do sono ela é extremamente relevante e ela vai ainda diminuir que você tenha, por exemplo, uma apneia do sono. Então, isso é controle emocional. Eu cuido que eu planto hoje para não estar colhendo amanhã. Então, extremamente importante essa visão de futuro das nossas emoções. Número 3, anota aí por gentileza, tá? Uma alimentação copiosa à noite, né? Isso é muito importante. As pessoas que gostam, por exemplo, de comer muito doce, muita injeção de açúcar, né, na parte da noite, isso não é bom, porque esse é um momento que no primeiro momento a sua dopamina está captando o sentimento de recompensa, mas ela vai te deixando também alerta no primeiro momento, então você precisa ter uma gestão da sua emoção. Então é muito importante você ter esse cuidado, né? Número 4, anota aí por gentileza. Vamos lá. O trabalho à noite, né? Como é importante por vezes as pessoas, né?
Eu também confesso que, por vezes, eu tenho esse costume de deixar algumas tarefas, normalmente na parte da noite, aonde nós entendemos que na parte da noite eu vou ter uma maior concentração. Isso é um grande engano. Na verdade, você está fazendo um malefício, por exemplo, para o seu cérebro. Porque você está tão concentrado, você está tão agora determinado nessa tarefa na parte da noite, que você agora não está cuidando da gestão e a higiene do sono. Então nós precisamos desacelerar o nosso cérebro, ou seja, vai chegando a parte da noite e a gente precisa desacelerar. Então, uma das coisas que eu sempre começo a falar para os meus alunos é o seguinte: comece a colocar as tarefas no primeiro lugar, nos primeiros horários, as tarefas mais difíceis, você já costuma estar fazendo ela, para que você possa estar desenvolvendo. Por muito tempo eu deixava para a parte da noite, por muito tempo eu me auto-sabotava, por exemplo, trabalhando até as 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, estudando, virando a noite e estudando. Mas, na verdade, isso é um grande malefício com a falta da higiene do sono, ok? Então, vamos lá. Número 5, por gentileza, tá? Eu coloquei aqui atividades como tema à noite, ou seja, temas extremamente difícil à noite, né? Para que a gente possa ter esse cuidado, né? Problemas, por exemplo, para resolver. Deixar os problemas para resolver à noite. Uma coisa antes eu estava falando sobre estudo, agora estou falando sobre os problemas para estar resolvendo tudo à noite. Não, tenha o cuidado para que você possa estar desacelerando o seu cérebro e você vai ter uma maior produtividade, né? Eu sempre pergunto, eu tenho a minha plataforma EAD chamado Foco 4.0. E a pergunta que eu sempre faço é: você tem se mantido muito mais ocupado do que produtivo? Se você tem se sentido muito mais ocupado do que produtivo, está na hora de você reprogramar as suas crenças para que você esteja mais produtivo do que ocupado, ok? Então isso é muito importante você ter essa mentalidade, né? TV no quarto, número 6, né? Vamos anotar aqui, TV no quarto. Você vai ter um estímulo, por exemplo, visual. Toda TV, ela tem, por exemplo, uma onda de eletromagnética. Então, ou seja, nós precisamos entender que o nosso cérebro se conecta com essas ondas e automaticamente você vai deixando ele mais alerta. Então, ou seja, aquelas pessoas que gostam de deixar a TV ligada, que gostam de deixar a luz ligada para dormir, na verdade, o seu cérebro continua ativo, o seu cérebro continua trabalhando. Então, o certo mesmo é que você não tenha TV no quarto. Quarto é para dormir. Então, ou seja, ou pelo menos que você não tenha o hábito de à noite você estar ligando a TV, entende? Então isso é muito importante. Às vezes as pessoas ficam rolando e aí você está mandando uma imagem mental para o seu cérebro dizendo o seguinte: é uma psicoadaptação, uma psique adaptação ao seu cérebro para o quê? Eu chego na cama, em vez de eu dormir, eu vou estar alerta porque eu vou ver TV, eu vou estar alerta porque eu vou estar pensando, porque o seu cérebro ele vai estar se moldando conforme os seus pensamentos. Então, ou seja, quando ele começa a se conectar e os seus sensores, eles já entenderam, suas amígdalas corticais já entenderam que eu deito na cama e na cama é lugar para pensar, certamente você vai estar ativando uma insônia no seu cérebro, ok? Faz sentido isso para você, gente? Analisa, o nosso cérebro ele é atemporal. Ele não sabe se você está vivendo no passado ou no futuro. Para ele, tudo é presente. Então, tudo aquilo que nós vamos estar agora pensando, inclusive a gente vai estar somatizando no nosso corpo. Imagina você pensando numa apreensão para resolver problemas à noite, no horário de dormir. Você vai estar tão agitado, liberando, por exemplo, adrenalina e cortisol, que é o estresse, e automaticamente você vai estar ali com aquele momento autossabotador. Em vez de você estar relaxado, né, ativando uma serotonina, uma melatonina, por exemplo, para que você possa estar liberando um ótimo sono para você. Então, precisamos ter cuidado em relação a isso, tá? Você já passou, por exemplo, pela nossa aula chamada Neurodicas, onde eu estou explicando todos os neurotransmissores, né? Os mais utilizados aqui, que mais a gente conhece, como endorfina, serotonina, melatonina, ocitocina, né? Onde a gente está falando sobre adrenalina, cortisol. Então, você já tem esse conhecimento. Se não tem, eu te convido você a procurar dentro da nossa plataforma esta aula para que você tenha mais entendimento em relação a isso, ok? Tudo certo? Então anota aí por gentileza. Número 7. Número 7 é o hábito de despertar
na hora de dormir. Então, ou seja, as pessoas têm o hábito de dormir em horários diferentes. Horários diferentes. Hoje eu durmo às 2, amanhã eu durmo às 10 da noite, amanhã eu durmo meia-noite, outra hora eu durmo a 1 hora da manhã, então, ou seja, você não tem controle. E o seu cérebro ele vai estar absorvendo tudo isso para ter o entendimento ideal de quando você vai dormir. Analise, se você começar a dormir todo dia 2 horas da manhã, o seu cérebro e o seu corpo, a fisiologia do seu corpo vai entender o seguinte, é às 2 horas da manhã que ele vai estar liberando mais sono. E você automaticamente vai para esse processo autossabotador e você vai enrolar, enrolar, enrolar e vai chegar 2 horas da manhã você está indo deitar. Então, precisamos ter o cuidado e um hábito. Crie um hábito, por exemplo, eu vou dormir 11 horas. Vou dormir 10 horas, eu preciso dormir 7 horas por dia, eu preciso dormir no mínimo 8 horas por dia. Então você precisa ter um controle em relação a isso, tá? E número 8 também, que são o processo autossabotador, né? Que nos faz, por exemplo, gerar insônia. Até aqui eu estou falando sobre esse processo autossabotador que nos faz gerar insônia, que é automaticamente o trabalho noturno. Quando você inverte, por exemplo, o seu tempo de sono, você começa a trabalhar à noite. Então, você é um vigilante, você é um guarda, você é uma aeromoça, você trabalha num período da noite. Então, ou seja, quando você trabalha num período da noite, automaticamente isso, o ideal é que seja por um curto período e não por um período longo, porque isso gera grandes problemas para você, para a sua qualidade de vida, para a qualidade e higiene do sono, aonde vai estar somatizando no seu corpo ao longo do tempo. Então, dormir faz muito bem para você ter um sono de qualidade. Isso é muito importante, ok? Então, olha só, tivemos agora 8 itens autossabotadores que nos gera insônia e que nos dificulta, por exemplo, para a nossa qualidade e higiene do sono. Na aula 2, eu vou estar falando, por exemplo, sobre como você promover facilitadores, por exemplo, para que você venha ter um sono com uma maior qualidade. E depois, na aula 3, que vai estar totalmente disponível aqui também, a gente vai estar avançando para esse propósito extremamente especial. Espero ter ajudado você e antes de você estar saindo agora desta aula, eu quero recapitular para que você possa ter uma nova atenção em relação ao que nós falamos. Então vamos lá? 8 autossabotadores que nos impedem, por exemplo, de nós termos uma higiene adequada de sono e que automaticamente vai estar fluindo, então, um processo autossabotador nos gerando insônia automaticamente com a ansiedade ou até mesmo, às vezes, com depressão aliado junto, ok? Vamos lá? Então, número 1 é fatores, por exemplo, como café, né? Fatores como cafeína após as 4 horas da tarde. Então, nós devemos ter um cuidado com as nossas emoções para que a gente não venha ter esse hábito de estar bebendo café, tomando chimarrão, tomando muito energético a partir das 4 horas da noite. Precisamos ter uma qualidade. Número 2, então, bebidas alcoólicas, né? Principalmente na parte da noite. O ideal é que você evite isso para que você tenha uma boa qualidade de sono, porque nas primeiras 2 horas você vai estar ativo, você vai criar um sono bom, mas após isso você vai criar um sono autossabotador, acordando e também não tendo uma qualidade de sono. Número 3, então, cuidado com a alimentação à noite. Muito doce, muita ingestão de alimentos copiosos, né? Fervorosos, né? Muita massa, feijão e arroz, tudo na parte da noite. À noite procurem comer algo leve para que você tenha um ótimo sono também. Número 4, né? Trabalhos de pesquisa à noite, TCC, estudo para concurso, muitas lives, muitas coisas. Tenha cuidado com isso para que você possa ter equilíbrio, ok? Número 4, deixar as maiores tarefas, por exemplo, para a parte da noite. Não se auto-sabote. Comece com as tarefas mais difíceis no início da manhã, onde você tem uma grande disposição, pois o seu cérebro está descansado. Número 5, né? Uma atividade, por exemplo, como tema à noite, né? Alguns problemas para resolver à noite. Cuidado com isso, tá?
problema se resolve durante o dia, à noite tem uma qualidade, um convívio com a sua família. Número 6, cuidado com os estímulos da TV no quarto. Os estímulos da TV no quarto nos geram, por exemplo, ondas eletromagnéticas e automaticamente o nosso cérebro vai estar se conectando, pois ele também tem as mesmas ondas. Então nós precisamos ter sabedoria para ter uma vida emocional abundante. Cuidado com esse autossabotador que vai te gerar insônia. Número 7, o hábito de despertar e dormir ao contrário, né? Ou seja, você tem hábitos negativos. Procure criar um hábito positivo para que você venha dormir no horário correto, ok? E número 8 também é deixar assim, ó, o trabalho, né? Na parte da noite. Então, você que é aeromoça, você que trabalha como vigilante, como guarda, você que tem um trabalho à noite, seja ele qual for, é muito importante que isso seja por um pequeno espaço de tempo, porque isso realmente vai ser muito dificultoso para você, é um plantio ruim para a sua saúde emocional. Então aqui estão 8 autossabotadores em relação à nossa higiene do sono. E diante disso, nessa parte 1 do vídeo, eu quero dizer para você, tenham cuidado com a gestão da sua emoção, porque você melhorando isso, automaticamente você vai estar avançando para um propósito de ter uma vida emocional abundante. A qualidade de sono, ela vai trazer também um melhor humor, uma diminuição da sua irritabilidade e automaticamente você vai estar muito mais alerta, específico para tomadas de decisões, porque você vai estar com a gestão do seu cérebro descansada. Espero ter te ajudado. Te vejo nas próximas aulas. Um forte abraço.